partir aqui para a mensagem, porque eu estou aqui com a minha cabeça aqui a 1000 por hora, por causa da quantidade de coisas que o Espírito Santo foi me dando. O quão rico é a palavra de Deus, né? Coloca mais retorno para mim, esse microfone não é o meu, estou sem retorno nenhum, estou com dificuldade aqui. Se conseguir trazer mais, aí deu. O quão rico é quando você lê uma palavra e você começa a meditar. Eu tenho que, às vezes, ficar me controlando para colocar tudo no espaço de 40, 50 minutos, que é o que nós temos, quando, na verdade, no meu conceito, olhando para aquilo que a palavra me mostra, daria para ficar umas 5, 6, 7 horas falando sobre aquele assunto, né? Hoje eu quero trabalhar um pouquinho sobre escatologia, em Apocalipse, capítulo de número 3, coloca aí para mim, capítulo 3, versículo 7, versículo 7, tá certo? Então, olha aí, diz assim, ó, nós estamos usando a NVT, diz assim: escreva esta carta. Eu já quero partir do princípio que quando alguém está determinando, escreva essa carta. Quem escreveu foi João, na ilha de Patmos. Ele escreve, então, vai redigindo aí, mas só para a gente... Sumiu aqui? Poxa, que legal. Então, olha só, deixa eu abrir. Voltou? Então tá bom. Vocês estão me ajudando bastante, hein? Olha só, escreva essa carta ao anjo da igreja, em Filadélfia. Vamos entender o seguinte, escreva essa carta a uma determinação do Senhor Jesus Cristo, ou se você quiser também entender como o Espírito Santo falando para João. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia subido, ascendido, né, aos céus, subido aos céus, mas João recebe uma mensagem dizendo, e o Espírito Santo fala com ele, o próprio Jesus fala com ele, dizendo, escreva esta carta. Então, só para a gente firmar isso, que quem queria falar com a igreja era Jesus, amém? Diga assim, quem queria falar com a igreja, quem que era, gente? Jesus. Quem quer falar com você nessa noite é o apóstolo? Quem é? Jesus. Ai, que bom que você está entendendo. Então vamos lá. Escreva essa carta ao anjo da igreja. O anjo da igreja era comumente tido como líder da igreja. Como se fala hoje em algumas igrejas, fala o anjo da igreja, é o pastor principal, é o apóstolo, é o bispo, o reverendo, sei lá, o pastor, né? Enfim. E diz assim, escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Filadélfia é uma cidade, foi uma cidade, depois ela teve o seu nome trocado. Inicialmente, essa cidade, eu vou dar um pouquinho do contexto histórico para você compreender a mensagem. Essa cidade de Filadélfia, ela foi criada pelos gregos, e Filadélfia, ela ficava num lugar, além de ter, era uma cidade vulcânica, quer dizer, tinham vulcões ainda, e uma cidade que frequentemente tinha terremotos, mas criaram a cidade de Filadélfia. E a cidade de Filadélfia, ela foi criada estrategicamente, onde os gregos tinham ali aquela cidade de Filadélfia como um ponto para disseminar a sua cultura grega, tá bom? Tudo bem? Disseminar sua cultura, vamos lá, os seus deuses, os seus vários deuses, a sua cultura grega, disseminar o comércio. Então era um ponto estratégico. Filadélfia, na verdade, foi criado pelos gregos para disseminar uma cultura. Então você imagina que a cidade de Filadélfia, ela foi criada para que as pessoas aprendessem, na verdade, aquilo que era da parte espiritual dos gregos também. Então os gregos colocavam ali os deuses que eles serviam, iam ensinando. Foi uma cidade helenista, né, que ela ensinou o tempo todo, foi ensinando o tempo todo as pessoas a adorarem os deuses gregos. E de repente a gente nota que tem uma igreja posicionada exatamente
na cidade de Filadélfia. Não é que o nome da igreja é Filadélfia, mas ela está posicionada exatamente na cidade de Filadélfia, e Jesus queria falar com ela. No livro de Apocalipse, né, nas 7 cartas às igrejas, tem uma carta aí, antes que ela começa, não precisa colocar no capítulo de número 1, que já é outra igreja, mas você vai ler lá as 7 cartas para 7 igrejas. E aqui a cidade de Filadélfia agora tem uma igreja cristã, uma igreja nos princípios de Jesus Cristo, ali que foi plantada por Jesus, eu não sei se por Paulo, por João, por Pedro, não importa agora, mas com esse plantio, essa plantação, ela acontece de acordo com a vontade de Jesus Cristo na cidade de Filadélfia. Então você imagina uma igreja cristã, incluída no meio de uma cultura grega, e podia ser uma outra cultura qualquer, no meio de uma cultura grega, onde adoravam outros deuses, onde adoravam, vamos lá, popularmente conhecido, onde havia idolatria, e no meio daquilo que era muito idólatra, de uma cidade que foi criada por idólatras para ser idólatra, uma igreja é plantada ali, no meio da cidade de Filadélfia. E Jesus quer falar com a igreja de Filadélfia, como ele falou com as outras 6 igrejas, um total de 7. Na verdade, Jesus está dando um diagnóstico para as igrejas. Quem aqui já fez algum tipo de exame, qualquer exame, né? Um exame aí, por exemplo, vamos fazer um ultrassom. Eu fui fazer um ultrassom do abdômen há um tempo atrás, e o médico falou, cara, se cálculo renal fosse ouro, você estava rico. Eu falei, como assim? Eu não entendi. Ele falou, você tem 4 de um lado, 4 do outro. Eu falei, que isso? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, não venho mais fazer nada disso aqui. Vem encontrar o que aqui? O que ele me deu foi um diagnóstico do que, através de um equipamento de ultrassom, ele conseguiu ver e que eu não via. Jesus fez um diagnóstico da igreja de Filadélfia, não só Filadélfia, mas as 7 igrejas, Esmirna, Filadélfia, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, já falei, Tiatira não falei, Tiatira, Sardes e Laodiceia, são as 7 igrejas. Jesus fez um diagnóstico das 7 igrejas e começa a disparar através de João o diagnóstico, quer dizer, eu vou te falar o que você é como igreja, eu vou te falar o que está acontecendo sobre você, que é a igreja que eu plantei, se você está fazendo certo ou errado. Dessas 7 igrejas, 2 igrejas foram somente elogiadas, que foi a igreja de Esmirna, deixa eu ver aqui, Esmirna, e a igreja de Filadélfia. Já 4 igrejas foram elogiadas e criticadas por Jesus, a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E uma única igreja, que é a igreja de Laodiceia, na carta lá, depois você pode ler em casa se você quiser, tá bom? A igreja de Laodiceia, ela foi severamente criticada por Jesus Cristo. Mas vamos voltar para Filadélfia. A igreja foi plantada no meio de uma cultura idólatra, ok? No meio de uma cultura idólatra, podia ser outra cultura qualquer, uma cultura comercial. Lá em Filadélfia, o que valia na cidade, não é na igreja, na cidade o que valia era o comércio, e era uma cidade vulcânica, com terremoto e tudo mais, e Jesus escreve uma carta para Filadélfia, debaixo ou dentro de um diagnóstico, olhando para a igreja, presta atenção nisso, e olhando para uma cidade, conhecendo a cidade. Jesus mostra, através da carta, que ele conhece a cultura da cidade, mas também conhece a cidade que está implantada no meio daquela, a igreja que está plantada no meio daquela cidade, no meio daquela cultura. E ele começa a dar exemplos, e às vezes a gente não entende. Então, vamos lá voltar. Ele manda uma carta para o anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Vamos lá. Em torno da igreja de Filadélfia, existiam alguns judeus que se diziam judeus, e Paulo e também João e o próprio Jesus dizem serem judeus, mas não são. Dizem serem tementes a Deus, mas não são. Então, algumas pessoas começaram a se levantar na cidade de Filadélfia e atacar a igreja de Filadélfia com alguns conceitos culturais, com algumas colocações bíblicas, dizendo que a igreja de Filadélfia não era correta, era uma igreja errada, que era uma igreja que praticava algumas coisas fora do judaísmo e algumas coisas fora das escrituras. Então, Jesus, ele começa dizendo assim, esta é a mensagem daquele que é santo e o quê?
porque começaram a se levantar falsos profetas. Aí Jesus escreve, socorre a igreja imediatamente, dizendo, vocês não têm que ouvir falsos profetas. Essa mensagem é daquele que é santo e o quê? Verdadeiro. O falso não dê ouvido para o verdadeiro. Que tem, olha só, que tem o quê? A chave de Davi. O que tem a ver na escatologia que tem a chave de Davi? Na verdade, tem dois conceitos aí, a chave de Davi. O primeiro conceito é que ele tem a chave da promessa, quer dizer, o Pai entregou nas mãos dele a chave. Tudo aquilo que o Pai tem como promessa para a tua vida e para a minha vida, está nas mãos de Jesus Cristo. Ele diz, aquele que tem a chave de Davi. E quando ele fala Davi, ele diz, o cumprimento já aconteceu através de mim. Quando um viria de Davi, eu já vim. Já estou ao lado do Pai e vou cumprir aquilo que o Pai prometeu para a igreja. Existe uma promessa para a igreja, você está entendendo? Se você tem uma promessa, levanta a tua mão, diga, eu tenho uma promessa de Jesus. Agora olha só, ele continua assim, o que ele abre, ninguém o quê? Ninguém pode fechar, ninguém. O que Jesus abre, a porta que ele abre, a porta que Jesus abre, aquilo que ele quer fazer na tua vida, quem é que pode fechar? Ninguém. Agora, ele está fazendo um diagnóstico de uma igreja, ainda não é o seu. Ele está fazendo lá da Filadélfia, tá? Ainda não é o nosso. Eu estou querendo ver se nós passássemos por um diagnóstico aqui, como igreja Vida Nova, aquela Vida Nova Church, olha como é gostoso falar Vida Nova, qual é a sua igreja Vida Nova Church, não é? Se viesse um diagnóstico de Jesus da igreja Vida Nova, qual seria esse diagnóstico? Porque ele está dando um diagnóstico para a igreja de Filadélfia, e ele está falando aqui, ó, porta que eu abro, a porta que eu abrir, eu sou aquele que abre, e quando eu abro uma porta, quem é que fecha? Ninguém. Agora ele diz assim, e o que ele fecha, ou seja, o que eu fecho, Jesus, no caso dele, ninguém pode o quê? Abrir. Presta atenção nesse conceito, porque às vezes como igreja, você e eu, nós ficamos tentando abrir aquilo que Jesus manteve fechado. Quantos abrem aquilo que Jesus manteve fechado? Ninguém. Nós queremos coisas, ou abrir aquilo que Jesus fechou literalmente. Não vai abrir, porque ninguém abre. Agora, por outro lado, nós tememos quando Deus nos fez uma promessa, dizendo que vai cumprir, então Ele abre uma porta para você, dizendo, eu tenho uma promessa na tua vida. E nós tememos que alguém interrompa essa promessa. Eu tenho medo de seres humanos, gente. Eu tenho medo de homens que interfiram na minha promessa. Aquilo que Jesus abriu, ninguém fecha. Acabou. Se Jesus falou algo ao teu respeito, ao meu respeito, não é o indivíduo A, o indivíduo B, o irmão A, o irmão B, aquele que está lá fora, A ou B ou C, que vai fechar. Porque se Jesus abriu na tua vida uma condição qualquer, ninguém fecha. Absolutamente ninguém fecha. Aí ele continua dizendo, isso é interessante, no versículo de número 8, estou só no 7, Jesus, eu tenho muita coisa para falar. Sei de tudo que você faz, olha aí, o diagnóstico de Jesus, não dá para esconder dele. Você pode esconder do seu marido, você pode esconder da sua esposa, e ainda tem uma pessoa que é mais fácil esconder, do teu apóstolo. Você pode esconder de mim, eu não vou ficar sabendo, pode ter certeza. Mas uma coisa eu quero te garantir, Jesus sabe tudo que você faz e tudo que eu faço, ainda que seja muito bem escondido ao nosso ver. Ele sabe o que eu faço, o que você faz. Por isso ele dá um diagnóstico, porque ele conhece a igreja de Filadélfia, na cidade de Filadélfia. Ele conhece aquela igreja, ele diz, eu sei de tudo que você faz. E aí ele começa dizendo, abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Ele diz para a igreja de Filadélfia, eu abri para vocês uma porta que ninguém pode fechar. Não está no contexto de igreja só não, gente, que a gente fala a igreja nunca vai fechar e tal, não. Jesus está falando
para a igreja e o contexto, a ideia de igreja, vai bem além do que aquela que a gente pensa. Quando você lembra de igreja, lógico, você lembra aqui desse espaço, da igreja ali, a outra lá, a outra ali, uma em cada 100 metros, 200, 300, que bom que seria, né? Mas vamos lá, a gente lembra essa ideia como igreja, mas igreja também, a palavra igreja também vem do grego, eclésia. E eclésia, a primeira parte, que seria na verdade aí, ek, significa para fora. Diga assim, ek, estou te ensinando a falar grego, ek significa para fora. Agora, ó, clésia, diga clésia, significa chamado. Se você é igreja, você foi chamado para fora e não para dentro. Quando nós somos igreja, nós somos chamados para fora. Perceba, a igreja de Filadélfia foi colocada no meio de uma cultura helenita, no meio de uma... helenita, vai, vamos melhor. No meio de uma cultura grega de idolatria, uma igreja cristã sendo plantada ali, para quê? Tem um propósito, a igreja é plantada para... eclésia, lá para fora, ó. Aponta para o teu vizinho e fala, você é igreja lá fora. Você foi chamado lá para fora. Faz aquilo que você faz aqui na presença de Deus, lá fora. Faça, mesmo quando nós estamos ao redor ou inseridos no meio de uma cultura. Porque Jesus disse, eu vos envio como ovelhas ao matador, ou como ovelhas no meio do lobo. Jesus plantou uma igreja em Filadélfia, no meio da cidade, no meio de um povo idólatra, de uma cultura grega, para que a igreja aprendesse e fosse para fora. Compreende que isso muda uma cultura? Compreende que quando a igreja entende esses princípios, quando você e eu, quando nós entendermos esse princípio da cultura verdadeira, mas qual cultura é verdadeira, apóstolo? Ninguém é dono da verdade, é sim, Jesus Cristo é o dono da verdade. A cultura que nós vivemos não é a cultura local, regional da nossa nação, do nosso país, do globo terrestre. A cultura que você tem que viver é a cultura do reino. Quando nós entendemos sobre a cultura do reino, nós estamos vivendo eclésia, cultura do reino, treinados aqui, chamados para fora, treinados aqui, chamados para fora. Aí Jesus entra em ação, porque ele fez um diagnóstico e falou, eclésia, Filadélfia é eclésia. Por favor, não é o significado, ele quis dizer, Filadélfia está cumprindo o propósito. Porque existe uma dificuldade, uma das maiores dificuldades da igreja. Hoje, nos tempos de hoje, a maior dificuldade que a igreja enfrenta não é Satanás. A maior dificuldade que a igreja enfrenta é viver a cultura do reino e não viver a cultura do mundo. Paulo disse que se você tiver a mente transformada, Romanos 8:12 ou 12:8, alguma coisa assim, mas Paulo diz assim, se a tua mente for renovada pelo Espírito Santo, você vai viver as melhores coisas do reino dos céus. Você vai conseguir entregar o melhor e viver o melhor. Uma mudança de mentalidade, querido. Eclésia é para fora. Eclésia é chamados para mostrar lá fora que tem um Deus vivo que opera. Eclésia não é uma igreja ou um espaço formado onde nós compartilhamos e um quer ser melhor do que o outro, ou um quer ser pastor, o outro quer ser apóstolo. Apóstolo é pouco, eu quero ser mais que apóstolo. O que tem? Tem semideus, então você. Não, igreja é na verdade eclésia, é quando Jesus olha para você e é para fora, querido. Jesus está falando para você, olha, deixa eu te falar, é excelente, é maravilhoso o teu ministério. Você nem sabe disso, mas você entrou e aceitou Jesus, Jesus já te deu um ministério, para fora, lá fora. Você foi chamado para exercer o ministério lá fora, ganhando vidas, mudando uma cultura. O maior inimigo da igreja é a cultura, porque a igreja tem facilidade de se adaptar a uma cultura. A igreja faz exatamente o papel contrário da igreja de Filadélfia. Ela se adapta à cultura, ela traz a cultura lá de fora para dentro da igreja para ninguém ir embora. Vamos fazer aquilo lá, por quê? Porque o povo agora está mudando, vamos fazer, eles gostam. Traz o que é de fora
para dentro. Deixa eu te falar, tem muita coisa borbulhando aqui, mas nós vamos ver aqui no texto aqui, porque Jesus também fala de um caminho estreito e um caminho largo, não é? E ele diz que ele é o caminho. A igreja, a eclésia, ela anda pelo caminho estreito. Estreito é o caminho da palavra, não é pelo caminho largo, o caminho onde há uma multidão, mas que há facilidade, porque o caminho largo é aquele que traz a cultura mundana para dentro da igreja, para que agarre, para que as pessoas fiquem. Na cultura mundana é diferente, querido, no mundo é diferente. Agora tem uma igreja lá em Filadélfia, no meio de uma cultura dessa aqui, tem que ter um propósito. Aliás, falando de propósito, deixa eu te falar, tudo tem um propósito, não é? Sim ou não? Hugo, tudo tem propósito? Será? Tudo tem, né? Tem. Olha aí para o teu pezinho aí, vê o que você está calçando aí. Qual é o propósito de você colocar isso daí no pé? Você está usando esse tamanco para quê? Esse par de chinelo, de tênis, de sandália, para que é? Qual é o propósito? Não, me explica, eu quero entender qual é o propósito disso. Proteger o pé. Ok, eu te dou um Nike e falo assim para você, você acabou de ganhar um Nike, aquele último modelo, vem para cá, sobe aqui, ganha, mas só tem aquela parte de cima. Não tem o solado. Deixa eu te fazer uma pergunta, aquele Nike vai cumprir o propósito? Mas seu pé está bonito no Nike, dá até para ostentar, tirar foto. Mas vai cumprir o propósito? Mas está bonito. Mas beleza nem sempre cumpre o propósito. O propósito é a sua integridade. Imagina se você tem que assinar aí algum documento, um contrato da tua vida. Você está lá e a pessoa fala, você tem que assinar agora. Porque ou você assina agora ou você perde. Mas graças a Deus que você abre a bolsa, tira uma caneta e quando você vai atirar não vai matar ninguém, vai assinar. Vai assinar o contrato, você percebe que a sua caneta não está escrevendo. Qual é o propósito da caneta? É expressar os teus pensamentos, colocar tua rubrica lá, tua assinatura, fechar aquele contrato, mas a caneta não está funcionando. Ela está cumprindo o propósito? O que você faz com essa caneta? Me explica. Você até passa ela pelo fogo, né? Dá uma esquentada assim. Eu sei. Mamãe, quando falhava a caneta, tem que jogar fora, mãe, tem que comprar outra. Então era assim. Ou então assim. Ou então pegava, riscava, não deu certo. Pera, agora vai passar pelo fogo. E punha assim na chama, assim, ó, de longe. O biquinho da caneta, pronto. Aí quando você escrever, derretia a tinta, fazia tudo assim. Qual é o propósito da caneta, se não para aquilo que ela foi criada? Qual é o propósito da igreja, se nós só estamos dentro e não entendemos que o propósito é eclésia, é chamados para fora? Qual é o propósito de uma igreja plantada se ela não muda a cultura de uma rua, se ela não muda a cultura de uma cidade, se ela não muda a cultura de famílias? Qual é o propósito de uma igreja se ela vive a cultura do mundo, ela se adapta com facilidade ao mundo? E Jesus está fazendo um diagnóstico, não é aqui, tá? É uma outra igreja lá no Cazaquistão. Então, olha só, Jesus está fazendo um diagnóstico daquela igreja e está vendo se você é eclésia ou não, se você cumpre o propósito pelo qual nós fomos plantados ou não. Se você é como aquele tênis que eu dei o exemplo, a parte de cima, bonito, com o símbolo que está tudo certo, não é? Com o símbolo bonito, cores vibrantes. Mas não tem o solado, não cumpriu o propósito. Não foi para fora, só foi chamado. Não é eclésia somente, está faltando o eque. Nós fomos chamados para fora, para levar a vida de Deus lá para fora, para mudar a cultura de famílias que estão dentro de vício, de brigas, contendas, lá fora. Nós fomos chamados para levar Jesus, que vai transformar as vidas de quem está lá fora. Se eu me sinto confortável aqui dentro, glória a Deus, parabéns para você. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse não é o teu chamado e não é o meu chamado. O nosso chamado não é aqui dentro, aqui é uma escola, um aprendizado. O nosso chamado é lá fora, é eclésia, e contra isso não há outra palavra, querido. Agora olha que interessante, sei de tudo que você faz, fiz um diagnóstico, Filadélfia. Ai, Jesus, tem misericórdia da nossa vida, o Senhor sabe de tudo que a gente faz, sabe? Abri para vocês, olha, porque Ele sabe, Ele abre ou não.
Eu não estou querendo dizer no macro, tá? Nós aqui, ó, todos como igreja, então é por isso que ele não abre, não é nesse sentido, eu estou falando para você. Presta atenção, ele sabe de tudo que acontece na sua vida, e o motivo dele abrir ou não abrir uma porta está relacionado ao que ele vê que os outros não veem, ao que ele sabe os outros não sabem, ao que está no teu coração, no meu coração, e que você não sabe o que está no meu, nem eu no seu, mas ele sabe. Sei de tudo que você faz, e por saber o que Filadélfia fazia, a igreja em Filadélfia fazia, ele diz, eu abri uma porta que ninguém pode fechar. Quando nós vivemos eclésia, quando nós vivemos de fato que é ser igreja, Jesus abre uma porta na tua vida, na tua casa, na tua família, e ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar, porque Jesus abriu, porque Ele te conhece e me conhece. Nós temos um conceito tão vago de igreja, que nós achamos que igreja é isso, quando na verdade igreja, querido, sempre foi nas casas. Jesus ensinou que as igrejas fossem nas casas, e nós nos reunimos aqui, nos contentamos aqui dentro, quando na verdade eclésia é lá fora, é lá na tua casa, é um grupo funcionando lá, é o evangelho sendo levado através da tua casa, queridos. O Joab falou aqui, cuidado, isso aqui é governo, coloca em prioridade primeiro Deus, as outras coisas não são prioridades. Mas será que Jesus Cristo, fazendo uma leitura, um diagnóstico a meu respeito, ao teu respeito, será que o meu dinheiro é de Jesus? Será que meu carro, como o Joab falou aqui, é de Jesus, que ele está pronto para qualquer momento servir a Deus? Será que a minha casa tem um espaçozinho lá, ainda que pequenininho, que eu tenha, sabe, que eu possa dedicar a Deus, dizendo, olha aqui é a eclésia, aqui a cultura da minha rua, desse bairro, da minha família vai ser mudada. Usa-me, Senhor, aqui. Não é a Aline que canta? Usa-me, usa-me, mas aonde? Lá fora, a igreja. Eclésia é lá fora. Então olha só, sei de tudo que você faz. Abriu uma porta, e Jesus disse, como eu sei, abriu uma porta para que ninguém possa o quê? Fechar. Aí a cultura é o maior inimigo, ou a maior inimiga, olha só, maior não vai, né? A maior inimiga da igreja, da eclésia. Porque quando você ou eu, quando nós nos deparamos com uma cultura, nós achamos que nós estamos fazendo errado e todo mundo está certo. Então eu me mantenho dentro daquilo que eu acho que é a igreja aqui, porque pelo menos Deus está feliz comigo. Estou vindo nos cultos, estou adorando, eu só levantava a mão aqui, agora estou levantando um pouco mais. Não é? Agora já estou dando até glória a Deus, Deus deve estar feliz da vida comigo. Deixa eu te falar, Jesus fez uma leitura e entendeu que eclésia, eu entendi, a igreja de Filadélfia também entendeu que eclésia é o chamado para fora. É o chamado para fora. Crente não é aqui. Crente é lá na tua casa. Crente é lá na empresa. Crente é você ser crente no ônibus, na condução, quando as provas vêm, quando as tentações aparecem, aí você prova que você é crente. Você resiste ao diabo, ele fuge de você. Mas Jesus disse assim, eu abri, Filadélfia, eu abri para vocês uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força. Jesus está falando uma igrejinha fraca. Fala para a pessoa que está do seu lado, uma igrejinha fraca. Mas quando ela faz tudo direito. Fala para a pessoa, mas quando você faz tudo direito, você tem alguém sobre a tua vida que te fortalece, que abre uma porta e ninguém fecha. Está entendendo? Olha lá, você tem pouca força, porque ele está olhando para Filadélfia, uma igreja com poucos membros, talvez sem impressão, sem expressão. Sem expressão no meio de uma cidade que foi criada para gerar uma cultura, para expandir, disseminar. Eu não queria usar esse termo, mas eu vou usar, que é assim que a gente trata. Filadélfia foi uma cidade que foi o berço de missões gregas, para disseminar mesmo. Aí Jesus planta uma igreja lá no meio da cidade de Filadélfia, porque é por ele, planta uma igreja lá e diz, eu te conheço, ok, eu te conheço, eu sei que vocês são fracos, eu sei que vocês estão num número reduzido, eu sei que a cultura que vocês estão vivendo é a cultura do reino, que vocês se acham sem força,
mas eu abri uma porta para você que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Que força ou falta de força não está ligado a negar o nome de Jesus, porque essa igreja, pelo que me parece, tinha pouca força, e Jesus faz a leitura, quer dizer, não era uma igreja que tinha um governo, porque a igreja nos dias de hoje é que tremendo, vamos eleger um prefeito. A igreja não deve viver uma cultura, queridos, eu não estou aqui chincalhando ninguém que foi candidato ou que vai ser, não é nada disso. Eu estou dizendo que a igreja, que nós não temos uma cultura, nós nunca necessitamos, nós nunca precisamos de prefeito nenhum, de vereador nenhum, ninguém veio aqui pagar nada, sabe, deixa eu te falar, e nem ajudou em nada. Nós precisamos de uma cultura do reino, entender na tua casa é igual, você não precisa de um governo, de um vereador, você não precisa do teu patrão para dizer para você, olha, se você não fizer isso, eu não te pago. Você só precisa crer naquele que abre porta, ninguém fecha. Você só precisa crer e fazer a coisa certa, mesmo que você esteja lutando contra uma cultura. E é difícil lutar contra a cultura, não é? Você tem pouca força, mas assim, ainda assim me obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Olha o que Jesus continua falando para a igreja de Filadélfia. Põe lá no 9. Veja, obrigarei, agora Jesus está pegando pesado, ele diz assim, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, presta atenção, os mentirosos, lembra que Jesus disse no começo, eu sou o santo e verdadeiro. Jesus está confrontando, quando você faz a coisa certa, quando você na verdade obedece os mandamentos de Jesus, deixa eu te falar, Ele vai obrigar, ainda que você seja como Gideão menor, ainda que você se sinta o menor, ainda que você talvez julgue não ter força, não ter expressão, mas olha o que Jesus diz, veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são. Tinha algo armado para derrubar a igreja de Filadélfia, porque ela estava movimentando ali. Era tão terrível aquela cidade, estabelecer uma igreja naquela cidade, gente, estabelecer uma igreja em Itaquá. Bom é Morumbi, não é? Bom é lá nos Estados Unidos, que chique. Não, Jesus estabelece a sua igreja no meio de uma cidade para mudar através daquelas pessoas que são igreja. Quem é a igreja que levanta a mão? Eclésia, lá para fora. Ó. Jesus estabelece uma igreja para mudar uma cultura. Não dá para a gente ficar reclamando, aqui tem muito drogado, aqui tem muita gente na esquina, aqui rouba muito, é o que eu mais ouço, né? Aqui fazem muita coisa, ou cidade que não tem nada. Jesus te chamou para isso, para mudar a cultura dessa cidade, de onde você está. A minha família posso lutar, olha, eu não sei nem mais o que fazer, eu convido. Jesus te chamou, eclésia, para fora, para mudar a cultura dentro da tua casa. Você não vai precisar fazer isso com força, não. Você não precisa obrigar ninguém a engolir a força, a palavra de Deus. Fica tranquilo, porque aquele que abre uma porta, ninguém pode fechar. E aquele que fecha, ninguém abre. Presta atenção. Eu obrigarei aquelas pessoas a virem, prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo vocês. Jesus não está falando de adoração ao homem. Jesus está falando de reconhecimento. Eu já contei aqui, não lembro quanto tempo. Eu me converti e comecei a pregar para um rapaz, amigo meu. Eu vivia no comércio dele, e lá pregando. Um dia ele cansou, todos os domingos ele almoçava em casa. Eu era solteiro, então ele ia lá, almoçava comigo, com a minha mãe, com meu pai. Era um filho, era na verdade um irmão. Pregava. Um dia ele soltou os cachorros. Eu nunca mais eu quero que você fale nada para mim, porque eu detesto esse negócio de Jesus, você sempre falou isso aí, eu nunca acreditei, não quero saber disso, isso é arrogância, isso é aquilo outro.
Vou continuar orando por você, isso você não vai conseguir me impedir. E o tempo passou, ele não queria mais papo, está tudo certo. É isso que Jesus está falando, essa prostração, não é que a pessoa vai se curvar. Mas eu estava em sala de aula, faculdade, alguém apareceu na janelinha assim da porta. E eu vi e falei, o rapaz aí que vivia lá em casa, que não conversa comigo, parece que está me chamando. Não, não é comigo, ele não conversa. E estava assim, eu fiz, eu? Falei, Saí, abri a porta da faculdade, da sala de aula, fechei. Eu vim aqui te pedir perdão. Porque aceitei Jesus ontem. Senti Jesus, entendi tudo o que você estava falando. O que é isso, querido? Ele percebeu o quanto Jesus me amava. E quanto Jesus passou, sempre também o amou. Ele passou a entender o quanto Jesus o ama também. É ministro de louvor em uma outra igreja. Mas olha, é algo que eu fui ali na semente. Jesus está falando que aqueles que te acusam, fica tranquilo. Ele vai trazer e no momento certo eles vão dizer, puxa, ainda bem que você foi eclésia lá fora, que você não guardou para você dentro da igreja, mas você cumpriu o propósito da igreja, lá para fora. E eclésia, o teu chamado, ainda bem que o teu chamado foi para fora. E atingiu, porque eu estava fora. E hoje eu estou em Cristo. Você está entendendo? As pessoas têm que se converter por causa do Cristo que está dentro de você. As pessoas têm que ver o teu testemunho lá fora. Elas têm que ver o teu comportamento lá fora, que você é contrário a uma cultura. Contrário a uma cultura que permeia a sociedade. Não é? Que se resolve de várias maneiras, ou se resume de várias maneiras. E aí eles virão e se prostrarão e reconhecerão que eu amo você. Olha no versículo de número 10. Põe o 10 para mim. Porque obedeceu a minha ordem para preservar, eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo. Um tempo de provação, nem todos serão protegidos, só a eclésia. Só aqueles que são igreja, você está entendendo? Quando eu sou igreja, Deus cuida de você, Deus te protege. Ele está falando para Filadélfia, virá um tempo de provação, para pôr os habitantes da terra. Deixa eu falar aqui, virá um tempo de provação, mas vocês serão protegidos. Porque Jesus fez uma leitura da igreja de Filadélfia, gente. Será que, por favor, sem acusar ninguém, será que se Jesus fizesse uma leitura nossa agora, assim, passasse aquele scanner, assim, fez uma leitura, e visse quem realmente eu sou, e quem realmente você é, ou que vocês são, será que nós somos eclésia? Será que eu estou cumprindo o propósito de lá fora? Meu chamado é lá fora, é lá para fora. É ser treinado com todas as armas pela igreja interna, mas ser enviado para fora. Vamos lá, versículo 11 continua. Vem em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Não são bens. Jesus está falando a cultura do reino, apegue-se a ela. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós estamos mais propensos à cultura do mundo. Nós temos uma propensão de viver muito maior a cultura que o mundo apresenta do que a cultura do reino. E Jesus está falando, apegue-se à cultura do reino. Vocês são embaixadores de Cristo. Embaixadores numa embaixada, eles são alimentados, eles vivem aquilo que o país deles envia. A embaixada é solo de propriedade do país onde a embaixada representa. Jesus está falando, apegue-se, de novo essa palavra, né? Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Uma igreja fraca, que se sentia fraca, não era fraca a igreja de Filadélfia, mas se sentia pequena, fraca. E Jesus fez uma leitura e disse, vocês são fortes porque eu abro porta e ninguém fecha, eu abri para vocês. Versículo de número 12, olha lá.
O vitorioso se tornará a coluna do meu templo. Por que Jesus usa esse termo? Justamente por causa da cidade. Jesus fez uma leitura da igreja e uma leitura da cidade de Filadélfia. Um local onde viviam tendo terremotos. No ano, eu acho que 17 depois de Cristo, se não me falha a memória, 17 depois de Cristo, a cidade de Filadélfia sofreu um terremoto. Sardes e Filadélfia eram próximas. Sofreu um terremoto muito violento e a cidade toda de Filadélfia, toda foi a ruína. As casas, ninguém queria morar, eles moravam, deixavam aquilo como centro comercial e moravam afastados, porque a casa, elas rachavam e logo ruíam e caíam. E nada ficava, coluna nenhuma, nada era preservado ali, então tudo aquilo foi destruído. E agora tem uma igreja em Filadélfia, num lugar onde o conceito cultural é, qualquer hora vem um terremoto e acaba tudo. E Jesus diz para eles, o vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus. Coluna num lugar onde não são abaladas, onde terremoto, meu irmão, passa longe. Jesus está falando, fica tranquilo, porque aqui no templo de Deus vocês fazem parte da casa do Pai. E quem faz parte da casa do Pai não é abalado. E ele diz assim, vamos continuar lá, até me perdi aqui, vamos lá. De onde jamais sairá, escreverei nele o nome do meu Deus. E ele será cidadão da cidade do meu Deus. Olha Jesus dando uma cultura para Filadélfia. A Nova Jerusalém, Jesus implanta aí a Nova Jerusalém. Porque no ano 50, se não me falha a memória, o imperador César, ele começa a comandar a cidade de Filadélfia. E ela tem um nome trocado para Nova Cesareia. Significa nova, na verdade era New Cesareia, né, que é Nova Cesareia. Ou seja, a nova cidade de César, pertence a César. E todo mundo estava debaixo daquela cultura. Jesus leu a igreja e leu a cultura do local. Falou, não se preocupa com troca de nome, não. Porque eu também estou trocando, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou trocando o nome de vocês, ó. Ele será o cidadão da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Jesus está falando assim, você está debaixo de um governo, lá para a época, não é de César. Você está debaixo de um governo, não é do Bolsonaro, não é do Lula. Você está debaixo de um governo que não é desse ou daquele outro. Agora mudou, agora vou afundar. Só afundo aqueles que vivem esse tipo de cultura. Quem está firmado na cultura do reino de Deus, está firmado em Cristo que não perde nunca. Está entendendo? É lógico que tem governo que eu não queria. Mas eu não vou gastar meu tempo com isso. Porque se a gente falasse aqui, tem gente que quer e tem gente que não quer. Então, olha, deixa eu falar, a gente tem que querer Jesus Cristo. Essa é a nossa cultura, cultura do reino de Deus. E Jesus está falando, trocar o nome da cidade, fica tranquilo. Vocês estão entendendo essa troca do nome? Fica tranquilo, porque eu também estou trocando, ó. A nossa cidade é a Nova Jerusalém. Não é Nova Cesareia, Nova Jerusalém. O teu plano de governo não é o plano que sai da mão de homens. O teu plano de governo é aquele que sai do Todo-Poderoso, daquele que pode todas as coisas, e quando ele abre uma porta, não tem ninguém que possa fechá-la. Eu acho isso demais, no versículo de número 13, para a gente ir lá. Vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, queridos, agora eu consigo olhar um pouco aqui no esboço, já que eu fiz a introdução. Olha aí. Eu acho isso demais, porque Jesus olha para essas igrejas e faz um diagnóstico. 2 ele elogia, 4 recebem críticas e elogio. E aí você percebe que essas 4, que é Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, não são igrejas perfeitas, mas que caminham nos conceitos, mas recebem críticas, correção. Jesus está alinhando com diagnóstico, como se fosse um médico. Ele é o médico dos médicos, ele está alinhando. Quando nós recebemos um diagnóstico, seja do que for, então, por exemplo, é só um exemplo. Olha, o senhor está com cálculo aqui.
nós vamos fazer o seguinte, nós vamos implodir, nós vamos fazer tal coisa, vamos fazer, eu não sei o nome, tá? Eu não sei o nome que se fala, mas nós vamos fazer isso, que é com ultrassom, e vai fazendo lá com ondas, né? Eu não sei como que é, e vai explodir a pedra, e vai fazer isso, e vai fazer. Logo depois do diagnóstico, vem o processo. Jesus está dando um diagnóstico para 4 igrejas, dizendo que a igreja que eu falei, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Esmirna. Não, Esmirna não, Sardes. Essas 4 igrejas, elas recebem elogio, mas também recebem cálculos renais. Perdão, não recebem cálculos renais, é só para você entender. Elas também recebem críticas de Jesus. Jesus está dando o diagnóstico, corrige aqui para você ser igreja, para você ter direito a uma porta aberta que ninguém fecha. Corrige aqui, igreja. Então Jesus está corrigindo. Uma delas, que é a igreja de Laodiceia, ela não recebe elogio, ela recebe só crítica. Foi uma das igrejas que menos durou, porque ela recebe a crítica. E sabe, no contexto, sabe, como igreja, nós, de maneira individual, igreja somos nós, tudo bem reunidos, mas como igreja, eu percebo nas escrituras em Apocalipse que a igreja de Laodiceia, não nos dias de hoje, mas a igreja de Laodiceia tinha dificuldade com correção. Ao ser corrigida, depois de um diagnóstico, ela achava que era falta de amor. Será que não é assim nos dias de hoje? Será que você me dá liberdade para eu te corrigir de algumas coisas? Será que eu posso ter essa liberdade para te corrigir quando há mentira, quando há engano, quando você está defraudando alguém, quando você está fazendo alguma coisa que não deveria ser feita? Será que você me dá condições ou me dá autorização para falar a teu respeito quando você não cumpre os horários que deveria cumprir? E eu também sou corrigido pelo meu líder. Será que nós temos um comportamento de Laodiceia também agora? É assim, ele não é meu dono não, a partir de agora, vamos trocar tiro. Não, essa não dá, é muito pesada, né? É espiritual, então vamos fazer assim, vamos medir força. Será que você e eu, nós estamos maduros e prontos para ser eclésia, chamados de acordo com a vontade de Deus, ali de acordo com a vontade de Deus, tudo certinho, de acordo com a vontade de Deus, mas como seu líder, quando eu percebo um desvio de um padrão do reino, será que eu tenho liberdade para te chamar a sua atenção? Será que você não vai chatear? Será que quando eu falar para vocês que igreja não se resume no domingo, mas tem outras coisas que você deveria estar, será que você cumpre? Ou você é que nem Laodiceia, quando deveríamos ser que nem Filadélfia, uma igreja que só foi elogiada muito bem, estão treinando bem, estão vivendo a cultura do reino, estão expandindo, estão levando para fora, para uma cultura grega, aquilo que estava destruindo as famílias, estão levando uma cultura do reino de Deus e convertendo as pessoas. Assim foi em Atos dos Apóstolos, querido. Assim foi a igreja de Atos. Ela entendia Jesus Cristo, recebia Jesus Cristo e levava a cultura para fora. A cultura do reino. E não se moldava a cultura do mundo. Será que se Jesus olhar para você e para mim, encontrar alguma coisa e usar alguém, uma liderança sua ou minha, para nos corrigir, como já fui? Será que eu estou pronto para entender que o que Jesus quer de mim é que eu não seja como a igreja foi de Laodiceia? Leia 7 cartas. Ou será que eu estou pronto para entender que a correção, ela é firmada no amor de Cristo, porque Ele só corrige quem Ele ama? Será que eu estou pronto? Que tipo de igreja que nós somos? Aí quando eu olho para a cultura, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Até quando nós vamos viver esperando resultados de uma cultura local? Você já percebeu que na vida de muitos nada dá? Ah, isso eu não consigo, isso não dá, isso eu não consigo, isso não dá. Nós muitas vezes estamos vivendo uma cultura do não dá e não consigo, que é normal lá fora. Eu
Eu não tenho nada contra professores, eu sou educador também. Mas lá atrás, agora é tudo bênção, mas lá atrás, quando eu trabalhava, nós recebíamos um vale alimentação, se colocava nomes. Isso não vale nada, isso é uma porcaria que dão pra gente e tal. E eu falava para alguns professores, quanto que você falou que vale isso aí? Não vale nada, então posso pegar? Não vale nada. Não é que não vale, eu sei que você merece muito mais. Mas quem você vai receber não é de homens, nós vamos receber é de Deus. E aí quando vem uma cultura que te molda nesse padrão humano, nós achamos que a igreja deve seguir esse mesmo padrão. Que a igreja tem que ser judaizante, que a igreja tem que ter símbolos do judaísmo, que a igreja tem símbolos do judaísmo, não que não possa ter, que a igreja tem que seguir o que aquela igreja lá e aquela outra lá faz. Deixa eu te falar, o que nós precisamos compreender é que Deus plantou uma igreja em um lugar estrategicamente para mudar uma cultura, e se essa igreja não está mudando a cultura daquele lugar, daquela cidade, daquela rua, daquela região, o problema é que eclésia, ou seja, para fora, chamados para fora, é porque eu não estou exercendo nem você. É porque nós estamos tímidos demais, demasiadamente tímidos, e achamos que um culto qualquer resolve a nossa questão com Deus, e já somos salvos, libertos, transformados, temos direitos a tudo aquilo que Deus prometeu. Não se trata disso, se trata que você tem um Deus que faz a leitura a teu respeito. Você está compreendendo? Eu espero de verdade, eu vou falar de mim, eu espero ser como a igreja de Filadélfia, ou a igreja de Esmirna, que só recebeu elogios. Lógico que não, mas se eu receber correção, eu quero me corrigir. Se eu receber críticas, eu quero me corrigir. Se essas críticas vêm de Jesus, vêm do alto, vêm do meu líder, eu preciso me corrigir, e às vezes não vem nem do líder, e eu tenho que me corrigir também. Olha para o teu irmão, aquele que estiver mais perto de você, e diga assim para ele: você não foi chamado para viver a cultura do mundo. Você foi chamado por Deus para ser igreja lá fora, para mudar uma cultura lá fora. Teu salário pode ser maior, sim ou não? Você acha que deveria ser maior? Além do meu aqui, eu queria ganhar bem mais. Quem acha? Levanta a mão. Ok. E por causa disso eu vou dizer que o atual não presta. É bênção de Deus. Eu vou ser contra a cultura. Eu vou ser contra os pensamentos do que dizem aí, porque não é o salário, embora você tenha vários certificados, várias qualidades, não é o salário que te sustenta. Quem te sustenta é o nosso Deus. Nós vivemos debaixo de uma cultura e não daquilo que somos. De uma cultura do reino, lógico. E a cultura do reino está embutida a fé. Quando eu olho para o meu salário, quando eu olho para a minha casa, as coisas estão faltando. Quando eu olho para a minha casa, irmãos, por favor, eu não estou aqui para ficar rasgando seda e nem contando um monte de coisa a meu respeito, não. Mas deixa eu te falar uma coisa, é quando eu olho para as coisas e falo assim: meu Pai amado, o que eu faço agora? Tem muita coisa para pagar e pouco dinheiro entrando. Mas e daí? Eu não vivo numa cultura do que o mundo prega, eu vivo numa cultura de fé, onde o reino me diz: viva pela fé, acredite que eu vou fazer. Meu irmão, não é coisa de dias, não. É coisas às vezes de minutos. Deus vai lá e resolve e fala assim: está resolvido, filho. Pronto, porque a cultura do reino é simples assim. Quando você vive a cultura do reino, Deus estabelece o reino também na tua vida todinha. Todas as áreas da sua vida, a cultura do reino vai invadindo a tua vida financeira, vai invadindo a tua vida sentimental, vai invadindo a tua família. A cultura do reino vai transformando e mudando. Você deixa de acreditar naquilo que o mundo prega, mas você passa a acreditar mais naquilo que Jesus Cristo faz na tua vida, naquilo que Ele realiza. Que tipo de igreja que nós estamos ou seremos? Isso me importa, não sei se para você, mas isso mexe comigo. Mexe comigo, irmão, eu tenho amizade com todo mundo.
eu sento às vezes com o camarada que não é, sabe, ele não é cristão, mas o senhor conversa com ele? Converso. Se eu não posso levar uma cultura do reino para alguém que não é cristão, como é que eu vou mudar essa cultura? Se eu não posso levar o reino de Deus para um ambiente que não conhece Jesus Cristo, porque fomos inseridos aqui numa cidade extremamente pobre, querido, ou não é? Numa cidade onde foi roubada por muitas décadas, numa cidade onde nada foi construído durante muito tempo, eu estou falando no sentido governamental, numa cidade onde foi tudo canalizado para todo canto, menos para a própria cidade. Mas deixa eu te explicar uma coisa, por que Jesus planta uma igreja no meio dessa cidade e tantas outras, se não for para mudar uma cultura e dizer, Jesus Cristo pode mudar essa cidade. Se não for para isso, eu não consigo entender qual é a função da igreja. Se Jesus Cristo não pode mudar uma família, para que serve a igreja? Se Jesus Cristo ainda não teve condições, capacidade, poder para mudar a tua família, tem alguma coisa errada? Ele tem. Talvez não tenhamos sido eclésias, talvez não tenhamos sido igreja quando deveríamos ser. Igreja não é um contexto de 4 paredes com uma nomenclatura gospel. Não é uma associação, uma igreja fundamentada com CNPJ. Nós estamos tão fora da cultura de eclésia, que nós realizamos, eu estou falando de maneira geral, as nossas reuniões em templos, na maioria das vezes, quando na verdade a cultura do reino é em casa. São casas, é diferente, irmãos. Eu tenho que rasgar meu coração para você. Eu tenho que falar que a cultura, você não consegue me provar na Bíblia, em lugar nenhum, mas eu consigo te provar. Você não consegue me provar que Deus chamou uma igreja, um povo, para ficar dentro de uma igreja, de um salão, dizendo que ama, dizendo que adora, mas nos outros 6 dias da semana, a sua vida corre normalmente dentro de uma cultura mundana. Jesus chamou uma igreja para transformar lares, e se você for olhar na Bíblia, a igreja sempre foi nos lares, era nos lares que os milagres aconteciam. Era nos lares, mas e cadê a igreja? Cadê a sinagoga? Cadê a sinagoga? Então elas se reuniam naquele grande dia, tudo bem numa igreja, mas o propósito da igreja era nos lares, para ganhar a tua casa, para ganhar a tua família. Eu não estou fazendo propaganda de PG, não. Eu estou falando que ninguém vai arrancar isso do meu coração. Que essa porta foi uma porta que Deus abriu e que pode medir força, porque você não está medindo, ninguém está medindo força comigo. Você ou qualquer ministério, ou qualquer outra igreja que seja contra célula, PG e tudo mais. Quem é contra a palavra de Deus. Não é contra mim, não é comigo que está medindo força, está medindo força contra Deus. E aí está participando de uma sinagoga que não é a sinagoga, mas é aquela descrita para Filadélfia. Esse pessoal que é da sinagoga de Satanás, eles um dia vão entender e vão se prostrar e ver, e vão reconhecer o quanto eu te amo. Nós devemos ser igreja, querido, em todos os lugares. Eclésia é para fora, é o que você vai comer agora, lá na tua casa, e durante o jantar, porque é muito comum, né, embora... Lá nos tempos antigos, a minha mãe e meu pai falavam, na hora do almoço e da refeição não pode conversar, mas isso mudou. É uma garfada ou colherada e 10 ou 15 palavras, uma garfada. Então importa não é a comida física que está no seu prato, mas são as palavras que você vai gerar ali. Você viu que culto, para que aquilo? Eu acho que nem precisava tanto, mas também aquele apóstolo está perdendo a estribeira, né? Se a tua janta sou eu, deixa eu te falar, eu estou completamente tranquilo, porque eu estou debaixo de uma unção do Espírito Santo. Eu sou eclésia, querido, aqui dentro e lá fora. Eu ganho vidas lá fora, aqui vocês para mim são filhos amados, para serem ensinados, mas é lá fora que eu ganho vidas. É lá fora que eu tenho que mostrar que eu sou eclésia. Corrigindo a pessoa quando muitas vezes eu pego alguma situação de adultério, e eu vou lá e falo para a pessoa, como recentemente, falei assim, olha, isso não vai ser bom para você. Isso vai destruir a tua família. Creia no que eu estou te falando. Mas por quê? Você tem experiência nisso? Tenho experiência na palavra de Deus. Onde o adultério entra também um diabo. Entra também os demônios. Olha, calma, isso não vai ser bom para você. Eclésia é lá fora. Você foi chamado para ser igreja, eclésia, chamado para fora. Vamos ficar em pé em nome de Jesus?
eu vou receber um novo nome. Você vai receber um novo nome. Nós vamos morar na Nova Jerusalém. Você e eu, nós seremos coluna ali, coluna no templo do Deus vivo. Ou seja, Jesus está falando, nada vai te abalar se você acreditar em mim. Igreja de Filadélfia, eu só tenho elogios para vocês, porque vocês dizem fracos, mas eu estou com vocês e abri uma porta. Se você for olhar para a igreja de Laodiceia e as outras, Jesus fala, vocês dizem ser ricos, mas são pobres. Jesus vai na contramão da direção de uma cultura dentro de uma igreja. Uma cultura mundana que foi trazida para dentro da igreja. Jesus diz para uma das igrejas, vocês dizem que são fortes, mas são fracos. Mas para a igreja que fez tudo conforme a palavra, que acreditou, que perseverou na fé, a igreja de Filadélfia e de Sardes, de Esmirna também, Filadélfia e Esmirna, foram só elogios. Aí Jesus disse, continua guardando a tua coroa, continua fazendo isso para que ninguém te roube. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado aí, olha aí dentro dos olhos dela aí, e fala para ela assim, você é eclésia. O teu chamado é daqui a pouco, quando o culto terminar, começa o teu chamado. É lá fora. É quando a força acaba, quando o dinheiro acaba. É quando os problemas surgem. É quando o diabo se levanta. É que eu mostro quem eu sou eclésia, Satanás. Você não está entendendo. Eu sou a igreja do Senhor, eu fui chamado para fora. É quando você é enviado, sabe, no meio dos lobos, ali no matadouro mesmo. E você fala, eu sei quem está comigo, meu Redentor vive. Até aqui tem me ajudado, Senhor. Se você está escolhendo um caminho de porta larga, querido, e isso não se refere a ministério na igreja, nunca foi isso. Mas o caminho de porta larga, aquele que é muito fácil, traz a cultura, não muda nada, chega do jeito que você está e continua. Se igreja for isso, meu irmão, eu desisto, eu vou ficar em casa só com Jesus. Igreja não é isso, igreja é da porta estreita, é aquela que eu entendo que é estreito, não é uma cultura A nem uma cultura B, é uma cultura dos céus. É aquela cultura que eu tenho que seguir. Eu pareço fraco, mas com Jesus não, com Jesus eu sou forte. Parece difícil, mas com Jesus não. Com Jesus nada é impossível. Mas sabe o que me incomoda é que Jesus faz uma leitura, não a mim, mas faz uma leitura da igreja. Que igreja eu sou. E talvez tenhamos, eu não sei você, talvez eu, né? Tenhamos errado nisso. Tenhamos concentrado a nossa força para cultos específicos. Você faz lá contabilidade, e se você faz isso, em nome de Jesus, se arrependa. Eu já fui essa semana. Quando você deveria ter falado, ou falar para Deus, Deus, dá condições para o apóstolo fazer culto todos os dias, para eu estar lá todos os dias, enquanto há tempo. Porque pode ser que haja um tempo na tua vida, ou na minha, ou de alguém, que talvez você deseje, se eu pudesse ir na igreja todos os dias, mas não posso. Se eu pudesse, mas não dá. Muda a sua cultura. Se você vive a cultura que pregam no mundo, você não está vivendo a cultura do reino. E, portanto, aceite a correção. Você precisa se converter. E talvez isso tenha que ser rápido e de novo. Se converter dos maus caminhos. Porque a igreja não é fundamentada ou plantada num lugar para prosperar um povo. Isso é muito bom. Mas essa ideia de que uma igreja se levanta para prosperar um povo. Não, mas é palavra de Deus. Sim, é palavra de Deus. Mas esse não é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é mudar a cultura.
É fazer com que você entenda a cultura do reino de Deus, e que se você segue a palavra do reino de Deus, aí você vive. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Elas só lhe serão acrescentadas quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Caso contrário, nada lhe será acrescentado. É tão simples assim. Quando eu vivo a cultura do reino, o reino começa a despejar, o reino de Deus começa a despejar sobre a minha vida. Quando eu agradeço a Deus a oportunidade, porque nós somos uma igreja de oportunidades, querido, deixa eu te falar uma coisa. A igreja é plantada e tem que saber aproveitar a oportunidade. Se uma igreja fosse plantada num lugar só de crente, deixa eu te falar, isso já seria céu. Está tão lindo por aqui, aqui só tem crente, condomínio de crente, cidade de crente, tudo lindo, olha o país inteiro, todo mundo crente, maravilhoso, já está virando céu. Mas a igreja é plantada justamente onde Deus olha para um povo e vê que precisa de você e de mim, como igreja. E se eu não cumpro o propósito de ser igreja no lugar onde eu estou plantado, por favor, eu moro em Itaquá, não tem nada contra Itaquá. Mas por alguns anos eu relutei e falei, meu Deus, meu chamado não é ali. Nós recebemos um convite para ir para Boca Raton, lá nos Estados Unidos. E eu falei, meu Deus, eu não respondi, falei, vou orar, mas eu falei, não, é de Deus, já chegou, agora vai romper. E o Espírito Santo falou, como se você ainda não mudou a cultura? Se as pessoas que estão lá, que eu te coloquei, você não conseguiu, eu te falo, eu te ensino, filho, é comigo o negócio, tá? Eu levando uma correção. Se eu te ensino, eu te explico. Aquelas pessoas que estão lá, elas precisam ter a cultura mudada dentro dos corações e depois mudar a cultura para onde elas vão, para onde é que você vai saindo daqui. É lá que você começa mudando a cultura. Eu fiquei calado, com o coração triste, falando, não, isso aí não deve ter sido Deus que falou, não. Vai me colocar nessa cidade. Aí viajei para um lugar, fui conhecer uma das maiores igrejas, colocadas num dos bairros mais pobres, que Itaquá ganha, passa bem além. E a igreja mudando a cultura daquela cidade toda. Não tem mais nenhum lugar, um lugar que tem uma cultura, por favor, vê se você me entende, nenhuma cultura de candomblé, de umbanda. Ah, mas vocês ficam brigando. Não. Nós só estamos levando uma cultura do reino, e a pessoa entendeu, ei, é verdade, tem um reino. Começaram a fechar, eu falei, pera lá, Itaquaquecetuba, essa igreja foi posicionada aqui onde você está pisando, bate o pé aí, bate o pé, para transformar a tua vida, para que você saia daqui transformado pela cultura do reino. E quando você chegar na sua casa, da tua sogra, do teu sogro, dos teus pais, quando você chegar lá na casa do vizinho, não sei onde é que você vai, quando você sair daqui amanhã, você leve uma cultura do reino de Deus, a pessoa fala, estou impactado com isso. Eu quero viver tudo isso que você está vivendo. Porque se as pessoas não estão sentindo desejo de Deus através da tua vida, meu irmão, não é a igreja que está errado, é o teu chamado. Você não está vivendo eclésia. Levanta a tua mão e fecha os teus olhos. Feche os teus olhos. Rei dos reis. Vamos declarar. Declare, apenas declare agora. Onde está a eclésia? Onde está a igreja do Senhor para declarar agora? Vamos adorá-lo. Te adoramos. Isso. Rei dos reis. Será que podemos melhorar?
te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos. Vamos lá. Vem e toma o teu lugar aqui. Declare. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui, Rei dos Reis, Te exaltamos. te exaltamos, Rei dos Reis, Te adoramos. te adoramos, Rei dos Reis, te exaltamos, Rei dos Te adoramos, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Isso. Vem, vem, vem. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Eu quero nessa noite te incentivar ao sair daqui e começar a viver um tempo de eclésia. Sair daqui e começar a proferir palavras de bênçãos. Sair daqui na tua casa. Quando houver a primeira reclamação em qualquer lugar, não confronte, mas implante a cultura do reino dizendo: Deus pode mudar isso. Eu quero te motivar, te incentivar a sair daqui e quando você se deparar com os problemas, com o seu primeiro problema, sua primeira dificuldade, logo depois que você sair daqui, que você olhe para o problema e declare dizendo: olha, porta que Deus abriu, ninguém fecha. Oh, Rei dos Reis, declare. Te exaltamos, Isso. Rei dos Reis, Te adoramos. te adoramos, Com toda a sua força, vamos declarar. Cadê o povo de Deus? te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem.
Fica os seus olhos fechados, deixa eu te abençoar. Isso, fecha os teus olhos, deixa eu te abençoar. Oh. Aleluias. Eu ouvi, fecha os teus olhos, mas eu ouvi o Espírito Santo me falando aqui que é um tempo de mudança para nós, como eclésia. É um tempo onde você não pode se limitar apenas à ideia de que tem que estar em um culto. O Espírito Santo deixou claro que nós estamos entrando em outra dimensão, em um tempo onde você precisa oferecer mais, onde precisamos entregar mais, nos envolver mais. Eu não sei como você faria isso, mas eu sei que o Espírito Santo me fala de uma maneira bem clara, que jamais deixaria a sua noiva, jamais, o Espírito Santo me falou, jamais deixaria a minha noiva alheia a tudo, como noiva do Senhor. Se envolva mais com a cultura do reino, se envolva mais com aquilo que Deus está derramando nesse lugar. É um tempo de mudança, em que Deus está falando de uma maneira bem clara que quando eu mudo, quando eu me posiciono, quando eu mudo, Ele vai abrir a porta. É muito sério o que eu vou falar, mas o Espírito Santo disse: enquanto vocês não mudarem, a porta continuará fechada, e não adianta que a porta não será aberta. Eu te abençoo em nome de Jesus, que você seja eclésia, que o teu chamado seja um chamado extraordinário para ganhar vidas para Ele, que o teu chamado cumpra o propósito da eclésia. Eu te abençoo para uma semana extraordinária de presentes na tua vida, amém? Dá pelo menos 3 abraços aí. Céus e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra
plano, o universo estremecerá.